Reabrindo nossa sessão, solicito o senhor secretário, passamos à nossa ordem do dia, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da primeira, antes, porém, pela ordem, vereador Márcio Arruda. Senhor presidente, eu sou uma pessoa muito emotiva e, sinceramente, eu não esperava isso, eu fico até com vergonha. Mas quero agradecer a todos, sem exceção, essa homenagem que me foi prestada, uma homenagem singela, mas de grande teor para mim. Muito obrigado. Obrigado, vereador Márcio Arruda. Você está na história dessa Casa Legislativa para sempre. Verdade. É um prazer homenageá-lo. Solicito ao senhor secretário a leitura da primeira matéria. GP 624/2018, Gabinete do Prefeito. Dirige-se a Vossa Excelência, acusando recebimento do ofício 238/2018, da lei do projeto número 2772, torna obrigatória a fixação de aviso sobre direito de gestante cesárea. Não obstando louvável intenção legislativa, que institui a cópia do autógrafo e comunica que vetei integralmente o referido projeto. Não obstando a importância da matéria do referido projeto, fui levado à contingência de vetar em virtude da ocorrência de inconstitucionalidade, por vício de iniciativa e ofensa ao princípio de simetria e harmonia entre os poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal e no artigo 7º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa dessa lei que vem sobre a organização administrativa e serviço público, chefe do Poder Executivo, no termos dos artigos 2º e 61, parágrafo 1º, inciso 2º. Secundário pelos artigos 102 do parágrafo 1º da Constituição Estadual, bem como pelos artigos 16, parágrafo 1, 70 da Lei Orgânica Municipal. O projeto, em comento, invade o sistema de saúde público municipal, tratar de exposição de cartaz informativo nos hospitais públicos municipais, bem como em todas as unidades de saúde onde gestante realiza o pré-natal. Tal imposição, além de invadir a competência legislativa privativa, o chefe do Executivo cria despesa instituída e sua revelia. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já informou entendimento pela inconstitucionalidade da lei que promove o aumento de despesa e superiniciativa privada do chefe do Executivo. Lido, presidente. Em discussão? Para discutir, vereadora autora Gilda Beatriz. Presidente, vereadores, mais uma vez subo aqui nessa tribuna para defender e pedir que todos os vereadores derrubem o veto do prefeito. Eu fico pensando, né, tenho conversado com muitas mulheres, mas muitas, e com certeza vetar esse projeto e não deixar ele acontecer vai estar prejudicando muitas mulheres gestantes que estão para ser seu bebê e que não sabem seus direitos garantidos por lei. Nós temos o Conselho Federal de Medicina. Ele permite, e que nenhuma das mulheres, a maioria não sabe, que a partir de 39 semanas de gestação pode-se optar pela cesárea ou pelo parto normal. Essa mulher ela tem o direito de decidir. E esse projeto nada mais foi, que foi aprovado aqui nessa casa, de ser afixado, né, na maternidade, nos postos de saúde, onde as mulheres fazem o seu pré-natal, o direito que elas têm garantido pelo Conselho Federal de Medicina. E que, novamente, repito, as famílias não sabem que as mulheres podem optar por isso. E é uma decisão nossa, na hora da gente querer e achar que o parto normal não vai acontecer. O bebê está muito grande, não está se sentindo tão bem, quer dizer, é uma opção. Agora, é injusto esse projeto ser vetado, alegando vício de iniciativa, dizendo que tem custo. Nós temos uma licitação, uma previsão orçamentária, que foi feita pela Assessoria de Comunicação, julho deste ano, no valor de 6,5 milhões, e não vai ter para poder fixar um cartaz dizendo os direitos que as mulheres têm de optar pela cesárea a partir de 39 semanas de gestação. Então, me preocupa muito esse tipo de veto, quando não vejo nenhum vício de iniciativa. Meu jurídico não viu nenhum vício de iniciativa. Não tem custo você colocar um cartaz dizendo
que o Conselho Federal de Medicina, a partir de 39 semanas, as mulheres têm direito de optar pela cesárea. Isso vai salvar vidas. Vai salvar vidas de crianças que estão no bebê e que estão morrendo. Estão morrendo porque as mulheres sabem. Elas sabem que muitas vezes elas sentem que o parto normal não vai acontecer. E muitas vezes não são escutadas. E tem acontecido isso, nós estamos tendo vários relatos de casos que estão sendo investigados para ver realmente o que aconteceu. Então, isso aqui resguardaria as mulheres, delas poderem optar pelos seus direitos, para elas poderem saber de seus direitos, ser fixado no hospital, lá no Alcides Carneiro, na maternidade, onde elas vão, para elas saberem, elas poderem discutir, olha, então tem o Conselho Federal de Medicina, ele tem essa opção de eu poder decidir pela cesárea, e conversar com o seu médico, discutir em igualdade, de falar se tem direito, eu quero optar. Só que a gente vai estar tirando, a gente não derrubando esse veto, nós vamos estar tirando o direito das mulheres optarem como elas querem o seu parto, que é mais do que justo para qualquer mulher decidir isso. E elas, na maioria das vezes, ou nunca, elas não têm esse direito, principalmente no hospital público. Porque quando você tem direito a um plano de saúde, você pode optar, sim, pela cesárea. Acontece. Agora, por que a pessoa que não tem condição, essas mulheres que não têm condição, que não conseguem pagar um plano de saúde, elas não têm direito a optar pela cesárea? Por que não? Mas porque também elas não sabem seus direitos. Então, eu peço aos senhores vereadores, aqui representando toda a classe feminina de Petrópolis, todas as mulheres de Petrópolis, que me pediram, sabiam desse veto do prefeito. Fui procurada por várias mulheres pedindo para que a gente possa derrubar esse veto, que possa ser afixado nas maternidades o direito que as mulheres têm. Então, eu peço que os vereadores possam pensar, possam derrubar o veto, dando o direito que as mulheres possam resolver o que elas querem, possam optar, porque é direito. O Conselho Federal de Medicina, ele dá esse direito. Só que as mulheres, muitas não sabem. Então, por favor, vereadores, eu peço que a gente possa derrubar e encaminho já que o veto possa ser derrubado. Obrigada. Obrigado, vereadora Gilda Beatriz. Um pequeno comentário. Eu fico um pouco preocupado porque eu não vejo o posicionamento dos médicos. Quem tem que salvar a vida dessas pessoas, na verdade, são os médicos. Existem problemas acontecendo no hospital que, em momento algum, eu vi o médico se pronunciar. Independente de cartaz ou não, quem cuida da vida e da responsabilidade das crianças é o médico responsável. Eu fico muito preocupado nessa questão toda, porque não é simplesmente um cartaz que vai salvar uma vida. É simplesmente a sensibilidade do médico de mandar a paciente para casa ou não. Por que ele não bota uma cadeira lá e fala, fica sentado aqui para tu não correr o risco de chegar aqui sem o líquido da bolsa? Enfim, é uma questão complexa que eu entendo a importância, mas que eu gostaria de ter um posicionamento do Conselho Regional de Medicina. Eu queria ver o posicionamento dos médicos. Nós temos uma maternidade que é excelência, tiramos como parâmetro as demais do Estado e do país. Eu preferiria escutar uma nota, ver uma nota do Conselho Regional de Medicina, dos médicos. É uma questão complexa, vereadora. Para discutir ainda, vereador professor Leandro Azevedo. Presidente, eu escutei atentamente aí a fala da vereadora Gilda e da Vossa Excelência também. Concordo plenamente com a sua fala, mas também vejo o projeto da vereadora Gilda, um projeto de informar realmente aquele que não detém informação, aquele que às vezes chega e fica com medo de cobrar os seus direitos. Então, assim, eu acho que é um simples cartaz realmente, mas que pode ter um alcance social, um alcance de ganhar vidas muito grande. Agora, o que a Vossa Excelência falou também tem toda a razão, e a gente tem que cobrar essa posição dos médicos também para a gente saber o que acontece a fundo lá dentro. Na verdade, essa lei que a Gilda está querendo fazer deveria ser o passo do médico quando recebe a mãe lá de informar que ela tem esse direito. Tá? Então, o senhor está de parabéns, e a vereadora Gilda também. Já encaminho aí o meu apoio ao projeto da vereadora Gilda. Obrigado, vereador professor Leandro Azevedo. Ainda para discutir, vereador Vanderlei Taboada. Permissão de falar da bancada, senhor presidente. Olha, a vereadora tem suas razões, mas quando gera despesa,
é competência do Executivo. Se transformar esse projeto em indicação legislativa, eu acho importante. Agora, tem que fazer o cartaz, tem que colocar. Isso aí é uma coisa que gera despesa e invasão de competência. O que acontece? Eu vejo mais pelo lado humano a questão médica. Porque o médico é a pessoa que vai dizer a que horas vai nascer a criança. Com parto normal ou com cesariana, vereador? Mesmo eu quero fazer uma cesariana. Não é assim. Mesmo a medicina hoje, ele está estimulando o parto normal. Entendeu? Então isso aí é uma questão realmente, não é opcional. Eu quero, não. E um cartaz não vai mudar o nascimento de uma criança. Mas como vai? Como está acontecendo? A invasão de competência. Isso aí é o Poder Executivo que tem que criar despesas. Então, por isso que eu encaminho favorável ao veto. Porque, e tenho comigo, vereadora, com todo respeito de Vossa Excelência, tenho comigo que isso aí, numa indicação legislativa, vai talvez sensibilizar o governo em tomar uma atitude e fazer um tipo de divulgação. Mas na imposição, criar uma lei onde gera despesa de uma questão, de um parto, a pessoa chega, eu quero fazer cesariana, não tem querer, tem que haver todo um trabalho, toda uma situação. E não é um cartaz, vereador, que vai mudar se é cesariana ou se é parto normal. Por isso eu encaminho favorável ao veto. Obrigado, vereador Vanderlei Taboada. Para discutir, senhor presidente. Ainda para discutir, vereador Luizinho Sorriso. Senhor presidente, no momento que a vereadora Gilda apresentou essa proposta e falou dos casos que tinham acontecido no Alcides, e eu falei que a gente não vê os médicos pronunciamento dos médicos. Os médicos não querem se responsabilizar. E aí, vereador Vanderlei, o que preocupa a gente, eu na semana passada, eu fui aqui na Rua do Imperador, ali naquela banca de jornal, em frente a Lojas Americanas. Lá tem um rapaz chamado Dudu, que infelizmente a esposa dele perdeu o primeiro filho, há uns anos atrás. E agora ela está muito próxima de novo de ter um menino. E ela está preocupada também, e ele também, até pelo que já aconteceu. E agora, na segunda-feira, ela se sentiu mal, foi para o Alcides Carneiro. Chegando lá, foi avaliada, e o médico disse, olha, não, você vai voltar para casa, nós temos que cumprir esse protocolo das 41 semanas. Então, ele está apavorado. Só que, como o vereador Rony falou, cadê os médicos? Cadê a responsabilidade dos médicos? Eles têm que se pronunciarem. Então, eu também entendo como Vossa Excelência, eu acho que a vereadora Gilda pode transformar isso numa indicação legislativa, né, ir até o prefeito, né, porque é muito importante isso, vereador Vanderlei. Realmente, essas mulheres estão com muito medo, estão muito apavoradas, né, pelo que vem acontecendo. E nós temos uma grande maternidade. Né? Hoje nós temos uma grande maternidade. Agora, o que me preocupa é isso, é que eu não vejo os médicos, né, assumindo essas responsabilidades. Né? E existe, volto a afirmar, existe uma proteção entre eles muito grande. Né? A gente vai mandar para o conselho, mas até hoje a gente não viu nenhum desses médicos serem punidos, né, pagarem pelo seu erro. A gente não viu até hoje isso acontecer. E é isso que me deixa muito preocupado. Para discutir, presidente. Obrigado, vereador Luizinho. Para discutir ainda, vereador Meirelles. Vereadora Gilda
apresentou nessa casa, tempos atrás, projeto de lei de sua autoria no sentido de um informativo na maternidade, não é isso, vereadora Gilda? No sentido de ter uma orientação do direito da parturiente em relação à opção de realização ou de parto normal ou de cesariana. Eu achei naquele momento muito propositivo a proposição da vereadora Gilda, muito positiva, e nas duas votações a vereadora Gilda recebeu o nosso apoio. O executivo manda uma argumentação para essa casa, vereadora Gilda, em duas linhas. Uma no sentido de geração de despesa, que eu, nesse sentido, eu não concordo. Não concordo. Um simples cartaz, um simples adesivo, por si só, não pode ser razão para a prática que foi sugerida pela vereadora. Sim ou não? O que me preocupa é a outra argumentação jurídica em relação à constitucionalidade do vício de iniciativa, que não, pela legislação, não caberia então ao vereador a autoria da legislação e ao executivo. Então, entendo as argumentações jurídicas, em parte, não concordo com o argumento da geração de despesa, mas seria incoerente, então, da minha parte, nesse momento, eu votar pela manutenção do veto, uma vez que eu concordo com o projeto. Então, vereadora Gilda, já foi sugerido por alguns vereadores dessa casa que o caminho legislativo, o caminho jurídico para resolvermos isso, seria, então, a apresentação de uma indicação legislativa. É uma saída. Então, por não concordar na íntegra com as razões do veto, concordar apenas em parte, eu vou estar me abstendo dessa votação hoje. Dentro do meu pensamento, da minha linha, eu estar sendo coerente. E que, caso o veto seja mantido, é uma decisão aqui do colegiado, que se o veto seja mantido, que ocorra então, iniciativa da vereadora Gilda, ela que começa o assunto desde o início, que essa legislação essa indicação seja apresentada, que o executivo cumpra, ponha ela em prática. É muito pouco em relação a custo, é algo muito pequeno para uma informação que traz transparência e clareza para a parturiente. Olha, você pode optar ou não, né, em linhas gerais, não com essas mesmas palavras, você pode optar ou não pelo parto ou pela cesariana. Então, vereadora Gilda, eu aqui faço essa explicação para Vossa Excelência, no sentido da minha abstenção do voto, para mim tentar buscar uma linha coerente. Despesa não há. Se há vício de iniciativa, que seja feito da forma correta
e que seja acatado, porque a ideia por si só é muito boa. Ela pode sim ser aproveitada e trazer essa clareza para as parturientes. Muito obrigado. Obrigado, vereador Meirelles. Mais alguém ainda para discutir? Não havendo quem queira discutir. Para encaminhar. Para encaminhar, vereador? Para encaminhar, vereadora Gilda Beatriz. Porque o que acontece? Quando você faz essa fixação do aviso sobre o direito das gestantes, ela, quando já estiver fazendo o pré-natal, ela já vai se organizar quando ela já souber que ela prefere a cesárea e já vai estar ali fazendo aquele processo sempre já no pré-natal, ou durante o processo mesmo, no final, que ela não se sinta tão segura. Por exemplo, esse caso que o vereador Luizinho colocou aí é perfeito, eu sei qual é o caso, eu estou acompanhando. E realmente ela já perdeu um bebê, nasceu e perdeu o bebê, e agora ela está grávida outra vez. Vocês imaginam emocionalmente como que ela está? Muito nervosa, não está passando bem, está com falta de ar, está com dor. E aí, ela já foi várias vezes no hospital, vai completar agora 40 semanas de gestação, e ela, você imagina, ela já não está comendo, já está emagrecendo, porque o emocional dela, ela está muito nervosa. Então, a gente tem que humanizar isso. Tem que ver o que vai ser feito. Então, ela poderia ficar no hospital, ser amparada lá, já por tudo que ela aconteceu com ela, para poder ela ficar mais segura. Então, são casos que a gente tem que... As mulheres, elas têm que saber seus direitos. E quanto à inconstitucionalidade do projeto, não vejo inconstitucionalidade nenhuma, esse gasto é nenhum, é zero, é só para fixar, para as mulheres saberem desde o início da sua gestação os direitos que ela tem, para ela ir discutindo com o seu médico. Pelo contrário, vai ajudar até os médicos mesmo, que as mulheres já vão estar discutindo com eles e eles vão decidir juntos, em conjunto, o que é melhor para aquela mulher. E muitas vezes, no meio do caminho, acontece até da mulher querer o parto normal, mas ela vê que não está dando. Então, era muito importante que a gente pudesse derrubar esse veto do prefeito para poder esses cartazes serem afixados, para as mulheres poderem começar a saber os seus direitos. Muito obrigada. Para encaminhar, senhor presidente, a questão em jogo, a vereadora defende com muita ênfase, é verdade, mas aí está faltando um pouco, vereador, de atitude do marido, porque se é minha esposa, eu botava lá dentro do hospital, quero ver. Não, mas ficava lá, ia pegar o médico, tivesse de plantão, e ele tinha que assinar um termo. Se a criança tivesse alguma consequência ou sequela, eu responderia a ele, processaria ele, ou até tomaria outra atitude, porque realmente isso é um absurdo. Agora, não é um cartaz que vai mudar isso. Tem certas situações que um cartaz não vai mudar, isso é questão médica, é do profissional, é do profissional. Então, nesse momento, aí está faltando uma atitude do marido dela, ele falou assim, está aqui e o senhor vai assinar esse termo de responsabilidade. O que acontecer com o meu filho ou a minha filha, o senhor vai ser responsabilizado. É isso que falta, vereadora. Você vê, eu vi uma menina de 14 anos, chegou no hospital, não deu tempo, nasceu de parto normal. Coisa impressionante. Uma criança com 2,8 kg, uma menininha, 14 anos. Tem gente que tem uma sorte de nascimento que não dá nem tempo. Né? Antigamente os partos eram feitos com parteira na roça, com um médico ali, era uma coisa diferente. Hoje, quanto mais evolui essa questão... Quanto mais evolui essa questão de melhor segurança, aí o que acontece? Não é o poder executivo que com um cartaz vai mudar, é a responsabilidade do médico. É aí que nós temos que pensar na responsabilidade do médico. Não é o cartaz que vai mudar. Agora, a questão da lei, ela invade a competência, é do executivo criar a lei. Por isso, eu sugeri a Vossa Excelência que colocasse como indicação legislativa. Agora, esse plenário é soberano, que tomar atitude, a gente tem que atender, mas a verdade é que o cartaz não vai mudar nada. A pessoa vai chegar lá e o médico vai continuar agindo da mesma maneira, porque ele acha que ainda está faltando tempo. Então, não está aí a questão do cartaz, vereador. Eu entendo plenamente Vossa Excelência. Tem gente que já chega na porta ganhando uma criança, correndo uma coisa. Eu já fiz uma vez parto dentro do meu carro.
não tinha ambulância em Pedro do Rio, a pessoa chegou meia-noite na minha casa, pelo amor de Deus, socorre. Eu botei no meu fusquinha e tive que dormir no pronto-socorro. Só tinha o pronto-socorro na época. Dormi no pronto-socorro. Porque não tinha gasolina para voltar, porque o posto fechava 8 horas da noite, eu não ia sair, tinha chegado. Tive que ajudar a fazer dentro do meu carro, só pedir, pega a toalha, leva o que pôs. Quando chegou ali no piquenique, ali mesmo a criança nasceu, só peguei e botamos lá, eu e o marido dela botamos assim no colo, braço, vem embora. Então é uma questão, realmente, essa questão do cartaz, a questão da lei, não vai modificar a maneira que os médicos procedem. Eles sempre acham que tem mais tempo. É isso, essa é a minha maneira de pensar. E respeito Vossa Excelência nessa indicação, mas um cartaz não vai mudar a responsabilidade de um profissional que, justamente, no caso dessa moça, vereador, Vossa Excelência devia mandar ela para o hospital e ir lá, vamos lá. Que negócio é esse? Saber do médico. É lógico. Hoje é um médico que analisa, amanhã já é outro, é plantonista. E outro eu posso dizer com tranquilidade que a maternidade do Alcides Carneiro é de primeiro mundo. Está lotada constantemente lotada devido à frequência de outros municípios em torno. A verdade é essa. Mas eu acho que a questão do projeto, há invasão de competência. Só isso. O projeto, ele é interessante, ele tem um cunho social, mas teria que ser feito com uma indicação. Era isso que eu tinha que dizer. Ainda, obrigado, vereador Vanderlei, para encaminhar o vereador pastor Antônio Brito. Eu também gosto de respeitar as competências. E concordo com o vereador Taboada, quando disse que é questão de competência do Executivo. Mas compreendo muito bem a posição da vereadora Gilda. Agora, não podemos deixar de esclarecer que esse mesmo médico que no hospital público, ele faz de tudo. Eu estive durante 52 dias dentro do Hospital Alcides Carneiro, acompanhando meu irmão que estava internado. E há sempre uma tentativa de uma forma ou de outra, o paciente sair de lá. Por quê? Porque tem uma fila de pessoas querendo entrar, é insuficiente as vagas. Mas esse mesmo médico, quando ele está na clínica particular dele, é o contrário, o apelo. Manter o máximo possível internado, usando o serviço dos outros profissionais. São três etapas, vereadores, que a gente tem da saúde. A pública, a particular de convênio e a direta no dinheiro. E se for com dinheiro vivo, ainda é melhor. A gente ouve isso dos médicos, a gente vai no médico, olha, se pagar com dinheiro é tanto, se pagar no cartão é tanto, se pagar no dinheiro e não tiver nota é tanto. Isso é uma aberração. Aí eu fico ali já desconfiado se aquela consulta que eu vou fazer com aquele médico, se realmente vale a pena, ou se ele vai aplicar o mesmo sentimento que ele tem em relação aos impostos, também em relação à minha saúde. É difícil. Mas, infelizmente, a gente também tem poucos profissionais, não tem suficiente, não há disputa, não há concorrência, porque todos estão cheios de serviço, e a gente tem que ir engolindo isso daqui para frente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Brito. Não mais havendo quem queira encaminhar, ainda para encaminhar o vereador... É uma dúvida que me surgiu. Uma dúvida que me surgiu, a vereadora Gilda já discutiu, que é a autora. Confesso que não é do meu pleno conhecimento. Mas a decisão final, se vai ser feito parto normal ou se é cesariana, ela cabe ao médico ou ela cabe ao paciente, vereadora, a parturiente? A parturiente é uma dúvida aqui que durante o debate,
Eu acho que só vai ter que usar o pela ordem, né? Pela ordem. Porque já discutiu, né? Por favor, só para enriquecer. Só para poder a gente enriquecer aqui o debate, presidente. Pela ordem, vereadora Gilda. O que acontece, vereador Meirelles? Em primeiro lugar, o importante, a decisão é do médico, mas a paciente ela vai se sentir muito mais confortável ela sabendo os seus direitos. Aí ela vai discutir com o médico, mas claro que quem decide é o médico, mas eles já podem estar discutindo isso desde o pré-natal, o médico dela que está fazendo acompanhamento e vê, não, está correndo, já vai ser como é programado com várias mulheres, que hoje em dia, na cesárea, que tem plano de saúde, programa que vai fazer a cesárea, ela faz os exames, vê se pode estar pronta para aquela cirurgia, é todo uma programação dentro de uma segurança, mas claro que quem decide é o médico. Mas quando as mulheres elas não sabem nem que tem esse direito, elas não têm nem a opção de optar, de virar para o médico e falar, eu estou vendo que já no início eu não quero o parto normal, pô, ela pode optar por isso e discutir com o médico e discutindo, mas se ela não sabe o seu direito, como que ela vai discutir? Ela não vai discutir. Então, o que eu queria com esse cartaz afixar é poder que as mulheres possam saber que elas têm direito a essa opção para poder discutir com o seu médico como se faz no plano de, quem tem o plano de saúde se faz isso. Hoje é muito comum, né, quem paga o plano de saúde, você conversa com o seu médico e eles decidem juntos isso. Agora, só porque você não paga, você não tem direito a essa opção de também discutir, paga, mas você não paga um plano de saúde, mas você paga impostos e tem os mesmos direitos. E é isso que eu estou discutindo aqui. Igualdade de direitos para essas mulheres poderem optar e discutir com os seus médicos se podem realmente fazer a cesárea nesse processo todo que vai decorrer, ou até lá na hora mesmo, quando ela não se sentir bem, como está acontecendo com essa que o vereador Luizinho falou, que emocionalmente está totalmente abalada, porque já perdeu um bebê, então ela não está conseguindo comer, ela está passando mal, então será que não era melhor então logo fazer a cesárea? Então, ou deixar permanecer lá dentro do hospital para ela poder ficar mais segura? Então, quando nós sabemos nossos direitos, é melhor para você poder discutir em igualdade. Então é isso, vereador Meirelles. Vereadora Gilda, eu entendo a posição de Vossa Excelência, eu queria fazer uma sugestão, até se for o caso, a gente convidar o secretário de Saúde, a direção do Alcides Cadeiro, para poder avançar nesse debate. Eu queria fazer uma sugestão a Vossa Excelência que transformasse isso numa indicação legislativa. Não entendi. Não, tem que votar. No sentido da gente conseguir avançar para escutar quem de direito. Que eu também entendo, vereadora, eu me preocupo muito com isso. A gente é cobrado pelas mulheres, inclusive da família, e uma posição muito difícil sem o esclarecimento dos médicos. Pô, se é lei, se já existe, por que já não tem lá? Ao mesmo tempo, vamos colocar, a gente vai criar um caos no sistema que uma interferência eu acharia mais pertinente até pela preservação dessa casa, porque a gente vive um momento delicado politicamente, a gente fazendo certo já é questionado. Então, eu vou sugerir a Vossa Excelência que transfira isso para uma indicação legislativa. Vamos todos ao prefeito, ao secretário de Saúde, para que se debata e se escuta para ver o que a gente pode... É só uma sugestão. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. A vereadora fez uma colocação que não está na lei. Vossa Excelência usou um termo de que fala em discutir o paciente com o médico. Quer dizer, que o cartaz não vai dar a condição dela resolver o problema dela com o médico. Então, mas esse problema de escolha, isso não tem condição, vereador. Só o médico que vai poder dizer, vai fazer cesariana, vou ter parto normal. Ela não pode chegar lá e dizer, mas eu quero inclusive, parto normal. Sempre cai na mão do médico a responsabilidade. Vereador Vanderlei, vereadora Gilda, para informar vocês, semana que vem nós teremos a apresentação do quadrimestre da saúde na Câmara Municipal. Já seria uma ótima oportunidade para a gente suscitar esse problema. Só uma questão ilustrativa. Não mais havendo quem quer... Eu encaminho favorável ao veto. Favorável a manter o veto. Não mais havendo quem queira discutir, encaminhar,
Solicito ao senhor secretário a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Antônio Brito. Informando aos senhores vereadores, quem for favorável à manutenção do veto, vota sim. Quem for contrário, vota não. Chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Antônio Brito. Sim. Vereadora Gilda Beatriz. Não. Vereador Jorge Relojão. Sim. Vereador Justino Raio-X. Vereador Luiz Sorriso. Sim. Vereador Marcelo da Silveira. Vereador Massarruda. Vereador Meirelles. Abstenção. Vereador Maurinho Branco. Vereador professor Leandro Azevedo. Não. Vereador Ronaldão, sim. Vereador Rony Medeiros. Sim. Vereador Vanderlei Taboada. Presidente, 7 votos sim, 2 votos não. Com 7 votos favoráveis, o veto foi mantido. Antes de passar a próxima matéria, gostaria de justificar meu voto, no sentido que semana que vem eu vou lá cobrar a direção do Alcides Carneiro. Isso não existe, isso é uma lei federal e essa casa fica exposta desse jeito. Não tem a mínima necessidade. Não dá mais para a gente fazer esse tipo de política nessa casa, expondo os vereadores uma coisa que a gente, se existe uma lei federal, por que não se cumpre? Ninguém traz a solução aqui, ninguém fala nada. Chega! Semana que vem esse vereador, com a comissão de saúde ou não, vai lá cobrar os médicos. Que isso eu não vejo ninguém fazer. Para justificar. Para justificar. Para justificar. Ainda para justificar o vereador Meirelles. Vereadora Gilda, parabenizo a Vossa Excelência pela proposição da lei. Repito, ainda que haja um apontamento na linguagem mais simples de um erro da legislação, se nós aprovássemos aqui, o meu voto foi de abstenção, vereadora Gilda, ainda que no caso aqui, o meu posicionamento de abstenção, em tese, prejudica a aprovação, na prática é isso, mas eu não poderia votar no sentido da ilegalidade da lei, mas também contra a ideia de Vossa Excelência, que é brilhante. Então, não é de praxe, mas tive que utilizar da abstenção para que eu não pudesse cometer uma injustiça com Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu discordo a primeiro momento de Vossa Excelência, porque não foi ideia da vereadora, já existe uma lei federal, mas não tem problema. Ainda para justificar... Não mais havendo quem queira justificar. Eu quero justificar. Gente, vereador Luizinho Sorriso. Parabenizar a Vossa Excelência e já me colocar também, né, para estar acompanhando Vossa Excelência. Nós temos que, vereador Vanderlei, acho que todos os vereadores aqui, nós temos que fazer essa visita ao Alcides Carneiro lá, procurar a direção e cobrar. Porque se já tem, vereador Vanderlei, já tem uma lei, por que essa lei não está sendo cumprida? E me coloco também, vereador Rony, à disposição também da vereadora Gilda, ela fazendo a indicação legislativa, né, me coloco também à disposição, e acredito que os demais vereadores, para estar indo com ela também lá no prefeito, né? O prefeito possa atender essa indicação para fazer essa divulgação que é tão importante. Mas acho que é muito mais importante que esta casa possamos juntos, né, todos, ir ao Alcides Carneiro para cobrar da direção do hospital e também do secretário de saúde por que a lei não está sendo cumprida. Ainda para encaminhar, para justificar, vereador pastor Antônio Brito. Então, eu acho que essa posição
dos vereadores, porque o protocolo da medicina é federal. Tem a medicina municipal, a medicina estadual, a medicina federal. O protocolo dos procedimentos é um só. Então, exato, então a gente tem que cobrar efetivamente. Eu acho até que a vereadora Gilda pode concluir, apresentar a indicação, o prefeito deve acatar e mandar esse projeto para cá. Mas nós, vereadores, devemos em loco conversar com esses médicos. Porque em qualquer situação dessa, inclusive que envolve vidas, se fosse em outro setor, no setor administrativo, no setor de segurança, se fazem até CPI para investigar isso, vereador. Se faz até isso, então nós precisamos, não precisamos chegar a tal ponto, mas devemos conversar com os médicos e ter um posicionamento sobre isso. A lei existe, não se pode mudar esse protocolo porque trata-se de vida. Para justificar a vereadora Gilda Beatriz. Presidente, é uma resolução, não é lei, uma resolução do Conselho Federal de Medicina. É para se divulgar a resolução para as mulheres saberem seus direitos. Mas aqui conversando, acabei de saber também de um caso, e já não é o primeiro, de mulheres que já vêm sendo acompanhadas pelos seus médicos e que eles estão orientando que tem que ser cesárea, e quando chega no Alcides Carneiro, o médico não faz a cesárea. Aí volta para casa. Aí a criança passa, aí a mulher passa mal, quando ela retorna, aí o outro faz a cesárea, mas aí já poderia ter acontecido, já nasce com uma dificuldade maior, poderia ter acontecido um problema maior, ou essa criança pode vir a óbito. Então, eu não entendo, se já está vindo um médico que está orientando, e ele está orientando lá que é para ser cesárea, por que não é acatado? Aí no outro plantão não dá para entender. É o médico, eu entendo que é o médico que tem que se explicar, então, vereadora. Eu não sei. Então, nesse período, como é que essa família faz? E nesse período pode acontecer alguma coisa que essa criança até nasça com uma deficiência, que venha a óbito. Então, quando eu peço para ser fixado esse cartaz, é para poder as mulheres empoderar as mulheres, seus maridos e as famílias, que tem uma resolução que permite que isso aconteça. E se já vem de todo um pré-natal que o médico já está orientando que é a cesárea, por que o outro médico não obedece? Não sei. Aí no outro plantão é feito. Então, a gente tem que começar a discutir, porque são vários casos que a gente vem escutando e que vem acontecendo, e que às vezes acontece o óbito do bebê, que a gente não tem como comprovar nada, mas eu não sei como que é esse funcionamento. Mas a gente tem que discutir, eu acho que isso daqui não pode terminar aqui, é sério, e a gente tem que saber... Mas é aí, vereador, perdão, mas é aí, vereadora, que eu queria isentar essa casa dessa responsabilidade de se expor desse jeito. Primeiro, se eu me sentir lesado, vai na delegacia da parte do médico. Eu nunca vi ninguém fazer, eu não entendo. É simples, se for colocar meu filho em risco, na hora eu vou atrás do delegado. Vou denunciar o médico. Agora, a casa que vai ficar exposta, não é justo. A gente não discutiu antes da apresentação da sua proposta do projeto. A gente não escutou ninguém. É uma responsabilidade muito grande, que envolve mais a medicina do que a legislação atual dessa casa. Enfim, vereadora, é um problema complexo. Eu prefiro a preservação de um tema que não cabe a nós dizer se está certo ou errado, que chame eles para se posicionarem aqui. Chama o doutor lá, chefe lá do Alcides Carneiro, sentar aqui para ele falar, para ele botar o dele na reta. Mandou para casa, deu problema, denuncia para o delegado. Eu quero ver, se alguém botar meu filho em risco em qualquer momento, a primeira coisa que me vem à cabeça é a segurança judicial, policial, seja o que for. Enfim, solicito ao senhor secretário... Pela ordem, presidente. Ainda pela ordem, vereadora Gilda. Presidente, e é um assunto que a gente tem que discutir muito, porque está acontecendo e a gente não pode omitir do que está acontecendo, mas na realidade a gente sabe também que no próprio hospital é muita gente, não dá vazão, tem dias que são macas, as pessoas não têm nem maca para ficarem deitadas. Então os médicos, eles ficam em situação também muitas vezes que eles fazem até milagre. Então é um sistema que é injusto no sentido que eu estou falando, vereador,
no sentido, para o senhor entender, que tem que se conversar de o próprio poder público também ver o que ele pode fazer para melhorar o sistema. Então, porque o que é muito injusto nisso tudo é que quem paga na hora são as pessoas. E aquele, retorno novamente a falar, o que tem um plano de saúde, o que paga, ele vai lá e tem a cesárea marcada, chega lá e faz. E esse, porque não tem local, e muitas vezes o médico faz, não tem. Tem que... A Defensoria Pública, inclusive, fez um dos pareceres, foi que se não tiver leito no hospital, que vai ter que ir para o particular. Porque se não tem leito, não tem onde colocar, aí manda embora. Só que não podia mandar embora. Então, automaticamente, essa gestante ela tem que ir para um leito particular, ela não pode ir para casa. Então, o sistema é muito justo. E quando eu coloquei para ser votado aqui, que o prefeito vetou também, a violência obstétrica, que era cartilhas para orientar o direito das mulheres, é porque é para orientar isso tudo. Esse sistema para poder melhor se discutir lá na hora os direitos dessas mulheres. Então, eu acho que a gente deve trazer, peço mesmo que o senhor traga aqui, a gente marca com a direção da Alcides Carneiro, os médicos, que a gente possa estar discutindo para ver como que está sendo feito esse processo, inclusive de humanização também. Esse caso que o vereador Luizinho falou é um caso que eu estou acompanhando. Você, eu já perdi um bebê. Agora eu estou passando mal, já estou com quase 40 semanas, não estou me sentindo bem, por que já não fica no hospital? Essa gestante não está nem comendo. Vereadora. Então, tem que humanizar. E como você vai humanizar? Discutindo isso tudo, conversando com os profissionais, que vai ser bom para todo mundo. E principalmente para essas gestantes que querem ter bebê e ser feliz e sair com o bebê no colo dali do hospital. Não. Obrigada. Só peço que seja breve, porque a gente precisa completar a pauta da ordem do dia, porque hoje tem uma audiência pública na Câmara. Eu só queria dar uma sugestão a Vossa Excelência, né, que pudesse convocar a Comissão de Saúde e os demais vereadores que queiram acompanhar, se a gente já pudesse deixar marcado para segunda-feira a nossa ida ao Alcides Carneiro. Vereador, por mim já está marcado, às 8 aqui na Câmara Municipal. Independente se a Comissão de Saúde estará presente ou não, estarei indo para lá e vou com Vossa Excelência com o maior prazer. Estarei aqui. Solicito, obrigado, não mais havendo quem queira justificar, solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da próxima matéria. Eu aí mesmo. Projeto de Lei, processo 02613-2018, fica denominada Estrada dos Caboclos, Alugador Público, localizado no Juriti, no bairro da Poça, no 5º Distrito. Artigo 1º, fica denominada Estrada dos Caboclos, Alugador Público, com aproximadamente 1.900 metros de extensão, que se inicia no quilômetro 13 da estrada Arnaldo Dicknorf, terminando no viradouro existente no final da estrada, na localidade da Juriti, na Poça, no 5º Distrito deste município. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. O parecer da Comissão de Justiça e Redação é favorável e também da Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, Política Agrícola, Política Urbanística e Habitação, favorável. Beleza, senhor presidente? Em discussão? Não havendo que queira discutir em votação, chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Antônio Brito. Sim. Vereadora Gilda. Sim. Vereador Jorge Elojão. Sim. Vereador Justino do Raio-X. Vereador Luizinho, sim. Vereador Marcelo da Silveira. Vereador Márcio Arruda. Sim. Vereador Meirelles. Vereador Maurinho Branco. Sim. Vereador Professor Leandro. Sim. Vereador Ronaldão. Sim. Vereador Rony Medeiros. Sim. Vereador Vanderlei Taboada. Vereador Justino do Raio-X.
Vereador Marcelo da Silveira. Senhor presidente. Vereador Meirelles vota sim. Vereador Meirelles vota sim. Senhor presidente, 12 votos favoráveis e 1 ausente. Com 12 votos favoráveis, o projeto foi aprovado em primeira discussão. Leitura da próxima matéria. Projeto de Lei Processo 02-808-2018. Denomina servidão Rita Cássia das Neves Magalhães. Posse, 5º Distrito. Autor, vereador Ronaldão. Artigo 1º. Fica denominado servidão Rita Cássia das Neves Magalhães, logrador público no município de Petrópolis, com aproximadamente 240 metros de extensão, com início na rua Oswaldo de Freitas Magalhães, número 190, na posse, 5º Distrito. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Comissão de Justiça e Redação favorável, de Planejamento, Uso, Ocupação e Pastoramento do Solo, Política Agrícola, Política Urbanística e Habitação favorável. Lista, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Antônio Brito. Vereadora Gilda. Sim. Vereador Jorge Alojão. Sim. Vereador Justino. Vereador Luizinho, sim. Vereador Marcelo da Silveira. Vereador Márcio Arruda. Sim. Vereador Meirelles. Sim. Vereador Maurinho Branco. Vereador Professor Leandro. Sim. Vereador Ronaldão. Sim. Vereador Rony Medeiros. Sim. Vereador Vanderlei Taboada. Senhor presidente, 11 votos favoráveis e 2 ausências. Com 11 votos, o projeto foi aprovado em primeira discussão. Solicito ao senhor secretário leitura da próxima. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Márcio Arruda. Senhor presidente, se não houver destaque em nenhuma indicação, se nós poderíamos votá-las todas em bloco. Atendendo a solicitação pela questão de ordem do vereador Márcio Arruda para que as indicações sejam votadas em bloco, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Como estão, as indicações serão votadas em bloco. Solicito ao senhor secretário a leitura das mesmas. Indicação, processo 2928-2018. Autor, vereador Luizinho Sorriso. Indica ao Executivo Municipal a necessidade de ampliação do programa Dentista nas escolas. Indicação, processo 2929-2018, vereador Maurinho Branco. Indica ao Executivo Municipal a necessidade de ampliação da área abrangida pela Feira Livre, realizada às terças e sábados, na rua Souza Franco, Centro. Indicação, processo 2934-2018. Vereador Justino do Raio X. Indica ao Executivo Municipal a necessidade de marcação de sinalizações horizontais em toda a extensão da rua Agostinho Golão, em Correias. Em indicação, processo 2938-2018, vereador Maurinho Branco. Indica ao Executivo Municipal a necessidade da regulamentação da Feira Livre em terreno situado no início da estrada Coronel Jerônimo Ferreira Alves, em trocamento com a estrada União Indústria em Itaipava. Indicação, processo 2941-2018. Autor, vereador Ronaldão. Indica ao Executivo Municipal a necessidade de tapa-buraco em toda a extensão da Estrada do Gentil, especialmente próximo ao número 500, Barra do Crispim, Itaipava. Indicação, processo 2942-2018. Vereador Jorge Alojão. Indica ao Executivo Municipal a necessidade de confecção de uma placa de denominação do cemitério municipal localizado na localidade de Rio Bonito, Distrito da Posse. Listo, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Como estão, as indicações foram aprovadas. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão. Me preste o óculos aí, cara. Sumiu tudo.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia para a próxima sessão. Ordem do dia para a reunião de 25 de setembro de 2018, às 16 horas. Primeira e segunda discussão e votação dos projetos de lei. 21 e 25 de 2018. Autor, vereador Jorge Elojão. 22 e 73 de 2018. Autor, vereador Maurinho Massa Arruda. 30 e 17 de 2018. Autor, vereador Maurinho Branco. Indicação 14 e 64 de 2018. Vereador Jorge Elojão. 29 e 43 de 2018. Também vereador Jorge Elojão. 29 e 49 de 2018. Vereador Jorge Elojão. 29 e 50 de 2018. Vereador Rony Medeiros. 29 e 52 de 2018. Vereador Rony Medeiros. 29 e 60. Vereador Ronaldão. 29 e 70. Vereador Marcelo da Silveira. 29 e 71 de 2018. Vereador Marcelo da Silveira. 29 e 76 de 2018. Vereador Marcelo da Silveira. 29 e 77 de 2018. Vereador Marcelo da Silveira. 29 e 82 de 2018. Vereador Jorge Elojão. Lido, senhor presidente. Muito obrigado, meu primeiro secretário ad hoc. A sessão está encerrada. Lembrando aos senhores vereadores que, dentro em breve, mais aproximadamente 40 minutos, teremos audiência pública para discussão da criação de um grupo de trabalho com a finalidade de definir parâmetros para o setor de interesse histórico no município de Petrópolis. A sessão está encerrada.